Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio de número 134 e recebemos o filósofo Thomas Kessler para uma conversa sobre Jean Piaget. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube que acaba de atingir 10 mil inscritos. Se você prefere ouvir o podcast no YouTube, se inscreva no canal, dê aquela força pra gente. Temos perfil no Twitter também e uma página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Thomas Kessler estudou filosofia, concluindo seu doutorado na Universidade de Heidelberg em 1979 e o pós-doutorado na Universidade Livre de Berlim em 1987. Kessler desenvolveu um trabalho interessante sobre Hegel em que mostrava que o sujeito se espelha a si mesmo e se desenvolve refletindo sobre suas próprias posições anteriores. Desta forma, que ele evolui. Mais tarde, o autor utilizou suas intuições sobre Hegel para desenvolver um trabalho incontornável sobre Jean Piaget. Kessler explica que, abre aspas, através de Piaget, ficou muito nítido para mim que o pensamento e a reflexão nascem da ação. Sempre que nos lembramos de uma situação vivenciada, nós refletimos sobre essa situação, olhamos para o passado de cima para baixo, e isso se parece com a teoria dos espelhos de Hegel. Fecha aspas. Mais tarde, desenvolveu trabalhos sobre política de desenvolvimento sob a perspectiva filosófica, projeto que se relaciona com a sua experiência trabalhando no Brasil, Guatemala, El Salvador, Argentina e Moçambique. Professor de filosofia da Universidade de Berna e de ética, ecologia e multiculturalidade na Escola Superior de Pedagogia de Berna, na Suíça, Kessler está muito longe de ser um intelectual preso na torre de marfim da filosofia acadêmica. Suas preocupações com o aquecimento global, educação infantil, se combinam com investigações sobre escândalos de corrupção e desvio de dinheiro. A conversa de hoje foi gravada no dia 8 de outubro de 2021. Como mote, pediu ao professor Kessler que abordasse a questão da origem da moralidade a partir de Jean Piaget e qual o lugar da interação social em sua perspectiva do desenvolvimento. Vamos então para a nossa conversa sobre Jean Piaget com Thomas Kessler. Toda vez que a gente pega alguma psicologia de desenvolvimento social e olha para os países do sul, do terceiro mundo, sempre a impressão é de que há uma defasagem da população, como se elas não se encaixassem nas teorias de desenvolvimento, nem psicanalíticas, nem... Isso parece que é um problema também interessante, né? Bom, mas acho que nós temos um problema mais grave. Primeiro, como eu vejo as universidades, acho que a qualidade nas universidades nos países ocidentais baixou em geral. E isso tem a ver com a influência da internet, das mídias, e muitos estudantes preferem ler só na tela e não gostam mais dos livros, etc. Além disso, infelizmente, Piaget, a teoria de Piaget tornou-se cada vez mais esquecida. E mesmo a Jean Piaget Society, nos Estados Unidos, há 3 anos participei quando estive na Europa, mas eu fiquei profundamente decepcionado. Eu aprendi que, eles disseram, Piaget é ultrapassado. He's outdated. Eu perguntei por que, então, vocês não renomeiam essa sociedade? E eu fiquei frustrado. Eu vou abordar agora, logo alguma coisa para você, sobre justamente a origem da moral, etc., como isso se poderia imaginar na pista de Piaget, e anunciei alguma coisa disso para o Congresso e disseram, bravo,
nos apresentar um pôster. Eu disse, não é. Eu estou acostumado a argumentar, um pôster não argumenta. Então, era horrível. Eu sei que também na psicologia Piaget é cada vez menos lido. E no Brasil, digamos, quando estive no Brasil, final da década de 80, Piaget era na moda. Então, era uma moda exagerada, mal digerida. 10, 15 anos depois, a maioria dos piagetianos tinham se tornado vigotskianos. E muitos críticos ferrenhos de Piaget, mas eu sempre tinha a impressão que não tinham entendido, de fato, Piaget. E, além disso, eu não criticaria Vygotsky. Vygotsky era um psicólogo genial que faleceu muito jovem, creio, na tuberculose. Ele é excelente. Mas ele não, o que Vygotsky diz, e Piaget diz, não é completamente excludente. Uns dizem, não, mas segundo Vygotsky, é a sociedade que influencia a criança e a aprendizagem da criança é como na geologia uma camada de conhecimento entra na criança, etc. Então, a parte mais ativa é a sociedade. Bom, claro que sem interação social a criança não aprende. Isso é verdade. E a sociedade tem muita responsabilidade. Os pais têm responsabilidade. O professor tem responsabilidade. O que, eu confesso, Piaget não, digamos, apreciou suficientemente. O papel do professor, segundo Piaget, é um pouco como um jardineiro que arrosa, como se chama, que dá água às plantas. Piaget disse que é a criança, a atividade intelectual, a atividade em geral da criança que faz a criança aprender. Parece que é o contrário daquilo que o Vygotsky diz, mas não é. Eu dou um exemplo para mostrar porque isso não é excludente. Imaginemos a mãe e o filho ou a filha recém-nascida, mamando. A mãe começa a falar com a criança. Bom, mas a criança recém-nascida não compreende nada. Por que, então, a mãe fala com alguém que ela deveria saber que a criança não entende? Mas imaginemos uma mãe que não fala com a criança. Não nos primeiros dias, depois de 6 meses também não, pois sendo que nunca falou com a criança não vai compreender depois de 6 meses. Bom, então, graças ao fato de que a mãe fala, já antes da criança compreender com a criança, interage com a criança começa a compreender. E a compreensão é da criança, não da mãe, não da sociedade, é da criança. A linguagem é um sistema cheio de regras. Regras de pronunciação, regras de como se forma uma palavra, sílaba, depois de sílaba, como se compõe uma frase através de palavras. Na Alemanha, a construção no alemão, a construção de uma frase é diferente do que no português. Então, cada língua tem suas regras. Mas não é a mãe que explica as regras à criança. Olha, tu tens que botar o verbo no segundo lugar, não no final da frase. A criança não compreenderia e não se interessaria. Mas como então a criança aprende a regra? Sozinha, adivinhando isso. Do mesmo jeito como um cientista
descobre as leis da natureza, com hipóteses. Às vezes as hipóteses estão falsificadas, mesmo assim, hipóteses falsificadas continuam sendo usadas no neoliberalismo, por exemplo. O neoliberalismo é falsificado e continua sendo usado, pois não há ainda uma hipótese melhor compartilhada por um número suficientemente grande de pessoas. Então, logo que a criança descobre uma nova regra, uma melhor regra gramatical, por exemplo, ela utiliza a nova regra. Mas isso, descobrir as regras, melhorar as regras, é o trabalho da criança. Ela faz. Ninguém outro pode fazer isso no lugar dela. Mas para ela poder fazer isso, a sociedade tem que interagir vigotskianamente com a criança. Então, Vygotsky e Piaget, ambos têm razão. Ambos fizeram uma grande contribuição. É um grande erro pensar que se pode abandonar Piaget depois de ter se interessado por Vygotsky. Uma coisa que eu não sabia, lendo o seu livro, eu vi um texto perdido do Piaget, em que ele fala sobre neopragmatismo, né? Eu falei, olha só, com essa questão do pragmatismo, dá para entender também essa dimensão da relação dele com o ambiente. Se você pega... Eu não sei, eu acho que ele estava falando só do James, né? Do William James, não do John Dewey, né? Quando ele falava de neopragmatismo. Para mim, não, eu pensei que é Dewey. Não sei. Piaget não é um pragmatista no sentido americano, mas ele diz que... Eu acho isso importante em Piaget e original. Ele diz que a fonte do conhecimento é a ação. Os empiristas dizem, não, são as sensações. O empirismo lógico diz, não, é a linguagem. A linguagem é sensação. Sentimento. Não, sensações. É linguagem, é lógica. Piaget diz, não, é a atividade. No Evangelho do São João, é dito, no começo é a palavra, em princípio, o começo é o logos. Se não me engano, Piaget cita isso e diz, não, no começo é a ação, o ato. E acho isso inegável. Isso é uma contribuição valiosa filosófica dele. Mas agora, eu prometi falar sobre a origem da ética. Mas aqui eu só parcialmente me baseio em Piaget. Eu me baseio em Piaget no sentido de que aprendi do Piaget que, primeiro, a criança deve ser ativa para progredir. Segundo, ela progride passo por passo. Piaget fala em níveis ou em estádios de níveis, etc., que percorrem uma determinada, digamos, lógica. E ele explica isso mais na base de conceitos lógicos e matemáticos e menos com conceitos morais, éticos. O famoso livro O Juízo Moral na Criança, de 32, onde ele diz mais, e depois ele deu preleções em Paris, na Sorbonne, no ano 52, 53, 4, e daí surgiram uma ou duas publicações. Eu conheço uma em francês, que é o original de uma dessas preleções, mas não é um livro. E outro é um livro que é um pouco abreviado em inglês, que depois também depois de décadas, foi
traduzido para o alemão também, não sei se ele existe em português. Nessas pré-eleições, Piaget também entra na questão dos afetos ou das emoções. E eu acho, hoje em dia, eu acho que é imprescindível entrar na questão dos sentimentos, das emoções, para compreender a fonte da moralidade. Por décadas, eu me baseei em Immanuel Kant. E Piaget também. Ele diz que notre père à tous, c'est Kant. Nosso pai de todos nós, psicólogos do desenvolvimento, é Kant. E Kant é, de fato, importante para a teoria de Piaget, mas na ética de Kant, cometeu um erro grave que, eu diria, não é prejudicial para a ética de Kant, pois a ética de Kant é tão bem feita que esse erro pode ser consertado. É o erro de refutar o papel das emoções, dos afetos, dos sentimentos. Ele diz que nós não podemos basear juízos morais em sentimentos. Acho que isso é verdade. Mas Kant negou, tirou uma conclusão errada. Ele negou a importância das emoções, dos sentimentos para o juízo moral. Negou isso completamente. Disse que uma ação moralmente boa deve sair da convicção intelectual a partir do momento em que uma emoção entra, a ação já não é boa. Isso é absurdo. Um companheiro dele, aluno, o grande poeta Friedrich Schiller, contemporâneo de Kant, e kantiano, não concordou com Kant. Escreveu uma carta a ele e disse: mas o senhor não acha que uma pessoa que age, faz alguma coisa moralmente boa e gosta de fazer isso, ela não é uma pessoa melhor do que aquela pessoa que faz a coisa certa, mas com má gosto, lutando contra as próprias emoções? E Kant diz: sim, o senhor tem razão. Mas ele não conseguiu fazer entrar isso na teoria dele. Eu vou voltar a Piaget mais tarde. Eu vou fazer agora um pequeno desvio que me parece necessário para explicar como eu penso que nós podemos compreender melhor a origem da moral. Agora eu me baseio num outro autor, Adam Smith. Adam Smith escreveu 2 livros. Todo intelectual conhece The Wealth of Nations, o segundo livro dele, sobre a riqueza das nações. 19 anos antes, ele escreveu um livro, Theory of Moral Sentiments. Teoria dos sentimentos morais. E ele fala muito de alguma coisa que escapou à atenção do Piaget: a empatia. O ser humano é capaz de empatizar com outros, de se pôr na pele de outras pessoas. Isso é uma base imprescindível para toda ética, para toda moralidade. Já na primeira frase do Theory of Moral Sentiments, Adam Smith diz que o ser humano não apenas é um egoísta, pois ele pode se pôr na pele de outro, ele pode simpatizar, empatizar com outra pessoa, participar no prazer da outra pessoa, sem lucro, além de ser testemunho
digamos, da felicidade do outro. Entre parênteses, os economistas sempre dizem que Adam Smith foi o primeiro de dizer que o ser humano é um egoísta racional. Mas Adam Smith disse o contrário. O ser humano não é só egoísta. Ele é também altruísta, ele se interessa pelo bem-estar da outra pessoa. A pessoa se sente melhor sabendo que a outra pessoa se sente melhor, através da empatia, que Adam Smith chama de simpatia. Bom, agora, então, Adam Smith não baseia o juízo moral no sentimento, pois ele disse que nós temos sentimentos, nós sentimos sentimentos, e nós podemos observar sentimentos ou emoções em outras pessoas. Nós temos também que tentar esconder nossos sentimentos, etc. Bom, mas, em segundo lugar, nós podemos empatizar com outras pessoas. E, graças ao fato de que nós podemos empatizar com outras pessoas e observá-los, nós percebemos se a outra pessoa sente como eu me sentiria no lugar dela, ou não. Então, a empatia não significa, empatizar com outra pessoa não significa sentir o mesmo como a outra pessoa. Significa só se pôr na pele da outra pessoa, e se nós percebemos, observamos a outra pessoa ou ouvimos como ela se comporta, podemos concluir se ela sente a mesma coisa como eu sentiria se eu fosse no lugar dela. E, ele depois diz que essa empatia é uma base também pela interação, e provavelmente é uma das fontes da linguagem, da compreensão da criança da linguagem da mãe, pois eles interagem emocionalmente desde o começo. E a linguística acompanha isso, e graças ao entendimento emocional, a criança depois começa a adivinhar o que significam as palavras. Bom, então, nós temos intercâmbio emocional graças à emoção. E agora, Adam Smith diz duas coisas. Primeiro, se eu quero que você entenda meus sentimentos, eu devo um pouco diminuir os meus sentimentos, um pouco. Ele fala da virtude de me autocontrolar. Se eu estou com raiva, e se eu quero que você participe na minha raiva, é melhor eu não mostrar toda a minha raiva. Pois se eu mostro só a minha raiva, você certamente não vai empatizar comigo. Então, eu devo me autocontrolar, quer dizer, diminuir os meus afetos. E, por outro lado, se eu observo seu comportamento, eu devo me esforçar de entrar em você, me sensibilizar para suas emoções. Então, ele fala de duas virtudes: autocontrolo daquele que se comporta e sensibilidade pelo observador. E depois ele introduz mais alguma coisa, que ele chama o observador neutro, observador imparcial. Pois o que eu acabo de explicar mostra que na interação humana nós muitas vezes não temos as mesmas emoções. E se nós não nos entendemos emocionalmente, arriscamos de entrar num conflito. Pode se desenvolver um jogo de emoções negativas, etc.
Mas o contrário também é bem possível, que se nós nos entendemos bem, então nos harmonizamos cada vez mais nossas emoções, etc. Aliás, Adam Smith diz que um par de amigos, um casal de amigos ou um casal, é melhor, se houver desentendimentos entre os amigos ou entre dentro do casal, é melhor um desentendimento em questões políticas ou em questões, dizendo, a questões da arte, da cultura, em vez de questões emocionais. O desentendimento emocional é a pior das coisas. Um casal que não se entende emocionalmente não vai funcionar. É muito melhor um casal entre opostos políticos que, pelo menos, emocionalmente se entendem. Então, isso já mostra que a importância da base emocional na interação humana. E isso falta quase completamente em Piaget. Agora, o observador imparcial. A partir do observador imparcial eu posso voltar a Piaget, mas eu devo explicá-lo antes. Em vários lugares do seu livro, Adam Smith fala daquele observador e diz que numa interação nós assumimos um terceiro lugar fora de você e de mim. Eu me posiciono aqui fora e olho para nós ambos. Enquanto observador imparcial, eu percebo se o meu autocontrole for suficiente ou não. Ou se eu me sensibilizo suficientemente para suas emoções ou não. Então, o observador imparcial é uma instância de autocontrole de mim, mas também de interpretação do seu papel. Eu penso que, através desse observador imparcial, podemos agora voltar em Piaget. Pois o observador imparcial é a descentração em Piaget. Descentração. Só para repetir o que isso significa em Piaget. Piaget fala muito de egocentrismo ou de centrismo. A consciência é centrada em alguma coisa e não considera as coisas do lado direito, do lado esquerdo, ou atrás, etc. Ele descreve a pequena criança como se ela fosse o centro do mundo. Desse egocentrismo faz parte uma não diferenciação. Eu penso que a criança recém-nascida, que está mamando no peito da mãe, não tem consciência de que ela é uma outra pessoa do que a mãe. Mas depois de alguns meses, sim, ela percebe isso. Mas, emocionalmente, se a mãe começa a chorar, a criança vai chorar também. Então, emocionalmente, não faz uma distinção. Essa não distinção emocional com a qual a criança começa, provavelmente, é a fonte da empatia. Não de Piaget, mas de outros psicólogos que se baseiam em Piaget. Em Piaget eu aprendi que uma criança de um ano, muitas vezes, ainda confunde suas emoções com as emoções do outro. Mas, com um humano, às vezes um pouco antes, um pouco depois, a criança começa a, intuitivamente, distinguir suas emoções
minhas emoções. Isso se pode observar no jardim de infância, quando uma criança tropeça e cai e começa a chorar. Uma outra criança vem para consolá-la. O ato de consolação é o sinal que nos mostra que a criança percebe que a criança que chora tem outros sentimentos de que ela mesma, em que ela precisa de ajuda. Mas, entre parênteses, na mesma idade, a criança também intuitivamente percebe que ela pode manipular as emoções do outro, no sentido bom, consolá-lo, ou no sentido ruim, terrorizá-lo. Então, eticamente, o bem, essa descoberta das emoções do outro e também a empatia são fontes para a ação moral e para a ação amoral também. Bom, a criança que consola a outra, como ela faz? Ela busca a boneca dela mesma, com a qual ela mesma costuma se consolar, e oferece ao amigo. Mas o amigo tem outra boneca, a sua boneca. Então, no ato de consolação, a criança permanece egocêntrica. Ela percebe que a outra criança tem outras emoções, aqui ela já é descentrada. Mas, no ato de consolação, ela permanece egocêntrica. E só depois de alguns meses, com mais ou menos 2 anos, a criança percebe, não, eu devo buscar a boneca da outra criança para consolá-la. Ou buscar a mãe da outra criança, e não a minha mãe, para consolar a outra criança. Então, eu acho muito interessante acompanhar no desenvolvimento da criança como as emoções começam a se diferenciar e como a empatia nasce e a descoberta de que outras pessoas têm outras emoções nascem. Isso falta em Piaget. Mas isso não é uma crítica, isso pode ser acrescentado na teoria de Piaget, e segundo os pressupostos da teoria de Piaget. Isso é uma lacuna que se pode facilmente preencher. E, digamos, um nível ulterior. Não, eu vou mencionar mais alguma coisa que também não é mencionado em Piaget. Com 1 ano e meio, acho que com 1 ano e meio, mais ou menos, a criança percebe que outra criança tem outras emoções. A criança começa a reconhecer-se no espelho. Agora, eu acho interessante que o rosto é uma das poucas partes que você pode ver meu rosto. Bom, agora eu posso ver meu rosto também aqui na tela, mas normalmente não. Só no espelho, mas no espelho meu rosto é espelhado. Então, quanto ao nosso rosto, cada um de nós é numa desvantagem. Todos os outros podem ver nosso rosto, menos nós mesmos. Mas os nossos sentimentos, nós mesmos conhecemos. E os outros não podem vê-los. Eles podem observar nosso comportamento e fazer suas conclusões. Mas eles não sentem nossos sentimentos. Nós somos privilegiados em nossos sentimentos e desprivilegiados com nosso rosto. E com 1 ano e meio, a criança faz ambas as descobertas. Tu tens outras emoções do que eu. As minhas emoções só são minhas.
e é aquilo que eu sinto, e tu sentes outra coisa. Mas esse aqui é meu rosto. Agora, vou pular agora nível do desenvolvimento piagetiano até o final. Eu agora, questão do espelho, da descoberta das emoções do outro, e final do chamado nível sensorimotor em Jean Piaget, do primeiro nível. Agora, como a situação se apresenta no final do segundo nível, que ele chama de nível pré-operatório, antes de que as operações concretas, como ele chama, começam. Piaget diz que, em princípio, em cada nível a história se repete. O egocentrismo reaparece em cada nível no começo e depois vai ser superado cada vez mais. Bom, eu diria que a empatia se cristaliza claramente no final do nível das sensorimotor. E o paralelo, no próximo nível, é uma intuição, digamos, ética ou moral, que pode ser formulada numa regra, na chamada regra de ouro. Não faça ao outro aquilo que tu não queres que ele te faça. E Piaget cita essa regra de ouro no seu livro. Ele atribui a compreensão daquela regra a uma criança de 10 anos, mas acho que com 7, 8 anos a criança, em princípio a compreende. Mas antes de compreender a regra, a criança evidentemente compreende. Por exemplo, se uma criança começa a bater no colega, e depois a tia vem e diz, o que tu estás fazendo? Imagina, tu queres ser batido? Não. Por que então tu bates o teu colega? Então, é preciso da intervenção da tia para lembrar a criança, tu não queres ser batido. Então, por favor, não bate no teu colega. Ainda não é uma regra, mas o apelo às emoções da criança, que já sabe que a outra criança tem outras emoções e não gosta de ser batida. Então, essa regra de ouro, em princípio, é ligada a duas pessoas em interação, duas pessoas ambas capazes de pôr-se na pele da outra pessoa e na posição da outra pessoa. E se ver eles mesmos através dos olhos do outro. Antes, falei do espelho. A criança se reconhece no espelho. Agora, com 7, 8 anos, a criança se reconhece nos olhos do outro. Percebe como a outra pessoa pensa sobre ela. Pelo menos intuitivamente. Nós percebemos intuitivamente logo se a outra pessoa está feliz com meu comportamento ou se ela se nega a isso, tem desgosto ou raiva ou não sei o quê. Então, isso tem um impacto em mim, não apenas tem um impacto em mim, mas me informa também como eu estou visto de fora. Descentração, novamente. Eu me ponho na posição do outro, eu me vejo. Em princípio, eu acho que é isso que Adam Smith tem em mente quando ele fala do observador imparcial. Eu penso que uma criança de 7, 8 anos, pela primeira vez, é capaz
capaz de assumir a posição do observador imparcial. Antes, não. Mas, no final do nível pré-operatório e a partir daí. Então, eu necessitei um pouco a teoria de Adam Smith para mostrar a base da qual nós precisamos para compreender desenvolvimento dos juízes morais na criança. Piaget fala da mutualidade. É um conceito central na sua teoria do desenvolvimento moral, e essa mutualidade justamente entra no final desse segundo nível, aquilo que acabo de explicar. Através de Adam Smith podemos compreender que isso é uma aquisição graças a uma abstração reflexionante, a abstração reflexiva sobre a nossa interação emocional. Piaget não descreve isso assim, mas acho que isso é a verdade, e com isso se pode compreender facilmente como agora entra o juízo. Um juízo não é uma emoção, não é uma sensação, menos ainda. Não é uma atitude. Um juízo é algo proposicional. Tem uma estrutura linguística ou lógica. Tu não deves mentir. Não faz a outro aquilo que tu não queres que outro te faça. O observador imparcial, segundo Adam Smith, é aquele que conhece as regras, ou estabelece, ou digamos que conscientiza as regras da interação. Mas, por que essa ou aquela regra? Por causa da nossa vida emocional, para, digamos, não ofender outros. Se eu ofendo outro, eu vou ser ofendido também. Eu não gosto disso. Então, seria melhor não ofender outro, para não ser ofendido, etc. Então, essas primeiras regras são mais ou menos primitivas ainda, baseadas em nosso próprio interesse e no interesse do outro, que nós conhecemos. Ou assumimos que os interesses de outros sejam os mesmos como os meus. Piaget não mencionou que a regra do ouro é ela mesma, egocêntrica, pois, claro, um masoquista que gosta de vez em quando ser batido, talvez bate no outro, mas o outro não quer ser batido. O escritor inglês John Bernard Shaw disse alguma vez: não faça ao outro. Não, eu não me lembro mais como ele formula, mas eu diria que não é suficiente só agir segundo a regra de ouro. Não é suficiente tratar da outra pessoa como se ela tivesse exatamente as mesmas predileções, as mesmas prioridades como eu mesmo. Mas a regra de ouro não diz respeito a essa possível diferença. Mas essa diferença a criança descobre depois também. Logo depois. Que nem sempre a outra criança quer ser tratada do jeito como eu quero ser tratado. Só a frase do Shaw é: não faças aos outros aquilo que gostarias que fizessem a ti. Os seus gostos podem ser diferentes dos teus. Então é isso que você está explicando. Uhum. Sim, exatamente. Então, a regra de ouro, por um lado, pressupõe descentração. Pois eu
me ponho na pele do outro. Mas, por outro lado, ela não é completamente descentrada, pois eu atribuo ao outro a minha visão. Então, é justamente a mesma situação como aquela da criança que console o colega dando a própria boneca. Isso é a regra de ouro no próximo nível, é equivalente à regra de ouro. E se nós subimos mais um nível, até o final do nível das chamadas operações concretas, mas isso não é Piaget. Piaget disse que há uma repetição dos mesmos problemas, mas em muitos lugares ele não mostra isso. Então, eu estou procurando o que poderia ser a mesma situação no próximo nível. Bom, nós temos sociedades, grupos, etc., e interação entre grupos. E aqui nós temos o mesmo problema. O grupocentrismo, nós falamos em eurocentrismo, por exemplo. Eu acho que os americanos também têm forte centrismo na cultura americana, na visão americana, etc. E isso é natural. O primeiro grupo que nós conhecemos é nosso grupo. E se nós encontramos um outro grupo bastante diferente, no primeiro momento nos estranhamos e talvez estamos aborrecidos, etc. Ou nós estamos fascinados, entusiasmados e estabelecemos uma relação romântica. O romanticismo também é um sinal de uma diferenciação insuficiente. E também a raiva, pois nós estamos raivosos, por exemplo, contra o Islã, etc., na medida que não conhecemos. Por exemplo, o Islã, isso é o terrorismo. Não é. Há terroristas islâmicos, há terroristas cristãos também. Há até terroristas cristãos teólogos no Sudão. Então, mesma coisa. Então, é preciso muito trabalho para conhecer uma outra cultura. Claro, mas é preciso trabalho antes de conhecer uma outra pessoa. A mesma coisa. Então, na relação intercultural, pode ocorrer a mesma coisa. Não, vocês são uma outra cultura, eu já descentrei. Eu sei que vocês não têm a mesma visão como eu, etc. Mas eu trabalho com más atribuições a elas, não as entendo, e talvez romantizo demasiadamente ou me separo demasiadamente pelo fato de que, no caso do romanticismo, eu faço uma projeção das coisas que me agradam naquele outro grupo. Ou eu projeto coisas que eu odeio no outro grupo. Então, a descentração é incompleta. Nós temos uma descentração parcial, eu sei que é um outro grupo, mas a minha imagem do outro grupo é cheio de prejuízos próprios. Então, isso mostra que Piaget tem razão em falar em níveis, em falar em fases de centrismo que se descentram. E no meu livro, quando o escrevi há mais de 30 anos, eu sempre achei que a descentração passa 2 passos, não só um. Esses exemplos mostram isso também.
Eu sempre disse que no primeiro passo descubro a diferença entre mim e o outro. Eu posso nos pôr numa relação, mas eu não posso ainda pôr essa relação em relação com outra relação. Eu chamo isso de coordenação. Eu posso estabelecer uma relação com outra pessoa, mas a nossa relação não é ainda coordenada. Coordenação, Piaget fala também da reversibilidade, por exemplo, é um tipo de coordenação. Eu vejo que você é diferente de mim, mas eu não sei como você me vê. Aqui, a reversibilidade não está estabelecida depois do primeiro passo da descentração. No segundo, sim. Agora eu vejo que tu não gostas disso, aquilo em mim. Agora já, você, mesmo na sua ausência, perceba, estou fazendo alguma coisa que tu não gostaria se tu me percebesses. Então, eu tenho a reversibilidade. Com essa coordenação de relações, no final do estágio do nível pré-operatório, no início do estágio das operações concretas, começam as operações concretas, um tipo de uma lógica onde há aquela coordenação entre relações. Exemplos de Piaget são: a criança sabe que quando ela vai 100 metros à direita para voltar ao mesmo ponto, ela deve retroceder à esquerda 100 metros. Ou ela pode... ela começa a compreender isso, ela de repente é capaz de desenhar isso. A criança de 2 anos não consegue desenhar isso ainda. Ela consegue atuar, mas não desenhar, não refletir sobre isso. Mas a criança de 8 anos pode desenhar isso, então. Então, talvez voltando à ética, já disse algumas coisas, mas talvez para agora entrar um pouco mais em Piaget e resumir um pouco. Eu acho essencial esse limiar onde entra a regra de ouro, ou a mutualidade, quer dizer, onde a criança compreende que a outra pessoa espera dela que ela se comporta bem. Eu espero que você se comporte bem comigo. Eu atribuo a você que você espera de mim que eu me comporto bem com você. Então, isso é essa mutualidade de crianças a partir de 7, 8 anos. E acho que isso abre muitas coisas de dar e receber, pedir e receber, ou também fazer erros, ser punido, comprar e pagar, etc. E todas as assimetrias que se podem construir acima disso. Essas assimetrias seriam aberrações, digamos, da expectativa ética, em muitos casos. Piaget, no seu livro, fala muito de jogo de regras. Então, para ele, a moral tem muita coisa a ver com regras, mas só que ele não distingue suficientemente entre regras em geral e regras morais. Ele salienta um pouco o desenvolvimento da compreensão da regra em crianças, mas ele não nos dá um critério quando uma regra é uma regra moral, e não uma regra social, ou uma regra de jogo, etc.
Mas, em princípio, a mensagem dela é que as regras importantes na vida social são aquelas regras que a criança começa a compreender com mais ou menos 7, 8 anos, na base da mutualidade. Regras, nós compartilhamos regras, nós esperamos mutuamente que o outro segue a regra. E mais em diante, ele percebeu que no final do estágio das operações concretas, particularmente os garotos gostam de discutir sobre regras, inventar regras, etc. Então, isso é um outro tipo de jogo. Nós podemos fazer o jogo de inventar regras de uma sociedade, uma classe. Imaginem, vocês estão naufragando, vocês têm que sobreviver numa ilha. Você pode adivinhar ou estabelecer 10 regras entre vocês. Quais são essas 10 regras para uma vida boa entre vocês? Então, é interessante que esse tipo de jogo, inventar regras, pressupõe, além da mutualidade, uma reflexão sobre a sociedade, um grupo maior. Então, inventar regras que são bons para grupos um pouco maiores, não só por 2 pessoas. E uma regra só pode funcionar se todos aceitam as regras. Então, isso é bem mais complexo do que a situação mútua entre 2 pessoas. E nós vemos isso na nossa vida adulta, etc. E aqui entraria a política. Mesmo, às vezes eu tenho a impressão de que mesmo muitos políticos não compreendem que as regras que eles estabelecem devem ser por toda a sociedade e não só pelo partido deles. Ou pior ainda, pela família deles. Ou um político, digamos, um parlamentar, um representante do povo, que tem que estabelecer leis em favor do povo e não em seu próprio favor. Então, na política é preciso de muita descentração. E não sei em que medida a média dos políticos conseguem fazer essa descentração. Bom, eu agora falei muito, eu dei alguma pista e você pode talvez lembrar as coisas que você interessa me particularmente. Espero que foi compreensível, mais ou menos. Não, foi muito interessante fazer o caminho. Eu vou fazer algumas perguntas para me colocando no jogo. Quando eu estudei Piaget, eu fiquei cético em relação à passagem para os últimos graus de operação. Por exemplo, você para o período operatório formal, por exemplo. Não, a maioria das pessoas nem chega nesse período. E quando a gente pensa nesse desenvolvimento moral, como são estágios, eu fico pensando na questão de como explicar que as pessoas se apequenem, que elas se recentrem em situações de escassez, por exemplo. Né? Quando você tem uma crise econômica, parece que ao invés das pessoas pensarem em cooperação no sentido amplo, elas vão pensar cada vez mais de forma etnocêntrica, vamos colocar assim. Cada um vai pensar etnocêntrica, familiocêntrica, cada vez mais de forma mais egoísta. E parece que isso não está previsto na teoria. No outro sentido, eu estou lembrando de um livrinho do Tugendhat. O Ernest Tugendhat é meu professor também em Goiânia. E ele tem um livrinho sobre egocentrismo e mística, egocentricidade e mística. Sim. Né? Que é muito interessante que tem essa passagem do egocentrismo para a mística. E uma coisa que me chama muita atenção é como se ele reconhece na dimensão mística o
estágio mais elevado da moral, mas ele diz que nem todo mundo vai alcançar esse estágio. E por outro lado, se você não tiver nem um pouco de egocentrismo, se você não tiver um eu forte, você não desenvolve também o processo de autoria e eu acho que nem o processo de responsabilidade. E essa ideia de um eu mais forte me parece quando você diz assim, os europeus têm um eurocentrismo, os americanos têm uma perspectiva a partir deles. Mas quando eu vejo os países do sul, do terceiro mundo, parece que essa perspectiva de você se enraizar no seu local tem que ser construída negativamente, porque de início você aprende a se descentrar, ainda se desenraizar em relação ao que está próximo. Você tem uma educação que te tira do seu espaço. Então a ideia de construir um eu forte parece... E esse eu forte está ligado à responsabilidade também. Então parece que tem um problema aí. Como é que você vê? Eu falo um monte de coisa. Sim, acho que são observações muito interessantes que você está colocando. Eu confesso que nunca fez essas pontes que você está fazendo agora. Primeiro, a situação de escassez, eu me apequeno a mim mesmo, me recuo a mim mesmo, eu considero, em primeiro lugar, meus interesses, os interesses dos meus familiares. Aqui eu me pergunto se isso, de fato, é egocentrismo, pois imagino que as pessoas poderiam se abrir para outros numa situação onde não houver essa escassez. Talvez eles se recuam nas prioridades, nas necessidades prioritárias. E estabelecer prioridades, descobrir prioridades é uma realização intelectual que eu acho importante. Eu conheço muitas pessoas que não pensam em estabelecer critérios. Quando lecionei na Universidade Pedagógica, forma professores aqui na Suíça, nas reformas, cada 4 anos passamos por uma grande reforma, mas nunca foi discutido o que é essencial, o que não é essencial. Eu há 10 anos lutei, por exemplo, para um módulo sobre educação ambiental. A maioria não quis, não entendeu, não sei. Eu argumentei, olha, a mudança do clima vai nos acompanhar, se nós não conseguimos revertê-lo, vai acompanhar nossos netos em 100 anos, 150 anos. Migrações hoje são importantes, claro, também, muito. Mas são muito mais imediatas do que a mudança do clima. Então, para mim, a mudança do clima teria prioridade maior do que a questão das migrações, mas a questão da migração é muito prioritária também. Muitas vezes, as pessoas, em países pobres, as famílias têm toda a razão de se recuar em si mesmas para sobreviver. Então, eu duvido se isso é egocentrismo. Eles também não podem ajudar outros se eles mesmos morrem de fome. Mas quem vive em abundância e do seu lado alguém morre de fome, se ele não ajuda, então isso... eu chamaria isso de egoísmo, não de egocentrismo, mas o egoísmo é uma forma de egocentrismo. Sim. Agora, o segundo aspecto, você falava de várias coisas, mas eu achei interessante o ponto da cooperação para o desenvolvimento,
de países pobres. Eu confesso que eu também escrevi um livro sobre o tema da ajuda para o desenvolvimento, etc. E hoje, com certeza, eu escreveria esse livro de uma forma diferente. Eu vejo muitas ingenuidades que eu cometi, mas acho que na época, quando escrevi o livro, era um pouco a opinião dos especialistas que hoje, eu diria, foram ingênuas. Eu não, na década de 90, 89, queda do Muro de Berlim, final da União Soviética, final do comunismo. Temos apenas sobra mais um sistema global, o capitalismo neoliberal. The end of history. Fukuyama. Então, nós podemos estabelecer a democracia, direitos humanos em todo o mundo. Há muitos argumentos, bons argumentos, que isso funciona numa sociedade moderna, baseada numa economia que funciona. Hoje, 30 anos depois, percebemos que o Iraque foi desestabelecido, Líbia desestabelecida, agora Afeganistão, Iêmen, etc. Com a ajuda do Ocidente, dos americanos, basicamente dos europeus, dos soviéticos também no Afeganistão. Eu sempre me incomodei dos políticos americanos que se recusam a aprender outras línguas do que inglês, mas pensam que eles entendem todas as outras culturas e podem impor suas regras a eles. Isso é horrível. O resultado hoje é completamente nítido. Agora, você sabe que eu lecionei também no Moçambique. Eu fiz isso, pois, quando comecei, a África foi um continente que eu não conhecia. Eu achei que para falar sobre ajuda para o desenvolvimento seria necessário conhecer um pouco a situação na África. Então, eu tinha a grande sorte de encontrar o professor Severino Nguyen, que na época viveu na Suíça. Ele me disse que, por anos, ele procurou alguém que ajudaria ele. Então, assim começou. Eu costumei, eu tentei um pouco acomodar a minha moda de ensinar a situação na África, mas, claro, que a minha maneira de acomodar foi também cheio de preconceitos europeus, tomasianos, etc., kesslerianos, etc. Mas, por exemplo, eu achei, eu faço propostas, mas eu não sou quem decide. Eu sou branco, os moçambicanos decidem. E, por exemplo, depois de alguns anos, 9 anos, os estudantes começaram a me dizer que agora eles têm que trocar de orientador, pois os chefes não querem que eu continuasse a orientá-los, deve ser um novo professor moçambicano. Então, eu achei natural isso. Eu trabalho por algum tempo aqui e depois os moçambicanos assumem. O problema era que aquele jovem que entrou tinha-se recém-doutorado, mas ele não era muito entrado profundamente nas questões da ética. E depois eu me dei conta disso e os estudantes sofreram um pouco com isso. E outra decisão que foi feita, que eu nunca teria feito assim, era introduzir
imediatamente um curso de doutoramento. Eu disse que isso é cedo demais. Eu prefiro ir nas escolas agora. Claro, isso é menos prestigioso. É mais prestigioso para a ONU dizer: nós moçambicanos hoje nós fabricamos os nossos doutores nós mesmos. Nós já temos várias fábricas de doutores. E eu acho que aquilo que nós fizemos, em grandes partes, fracassou, foi um fracasso. Claro que alguns aprenderam muito sobre ética, mas de 15 pessoas que eu orientei no mestrado, de 15 aos 16, 3 já faleceram. A expectativa de vida é bem menor no Moçambique. Isso é trágico. Esses 3 foram dos melhores. Então, é um pouco a minha experiência que eu fiz quando me esforcei na cooperação para o desenvolvimento. Eu me sinto fracassado. Professor, faço sempre as mesmas 3 perguntas para todos os convidados. Eu vou fazer elas para o senhor agora. São 3 perguntas simples, para respostas mais curtas. Mas aí o senhor responde como o senhor achar melhor. A primeira é: o que é filosofia? A filosofia coloca perguntas com respeito a coisas que parecem evidentes, que são hábitos que nós queremos conhecer. E com essas perguntas começa a reflexão, e às vezes há respostas. Às vezes há muitas respostas que se excluem mutuamente, então a filosofia continua. Se de repente surge uma resposta certa, indubitável, a filosofia cede lugar à ciência. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais me impressionou? Bom, são vários. Eu conheci bastante bem o Tugendhat, eu fiquei muito impressionado. Ele também teve alguns lados mais escondidos, que felizmente são desconhecidos também. Mas eu aprendi muito com ele, apesar de não ter participado muito da sua filosofia analítica no começo, mas quando ele entrou na ética, aprendi muito dele. Ele gostou muito da nossa decisão de ir no Brasil há 30 anos. Isso nos aproximou. Foi um acaso, eu não sabia. Eu sabia que ele tinha vivido na Venezuela, e na época quando eu decidi de vir ao Brasil, ele também tinha a ideia de voltar à América Latina. Então, Habermas, cheguei a conhecer Habermas, e Habermas é admirável também. Em Tugendhat, gosto muito a clareza a linguagem dela. Ele é particularmente capaz de falar de questões complexas de uma maneira fácil, captável. Ele não é vaidoso, nunca. Recusou uma festschrift, etc. Eu acho isso muito simpático. Por que ele recusou uma festschrift? Ele conhece toda essa bobagem dentro da ciência, esses ritos, dessas coisas que desviam a atenção para as coisas mais importantes. Bom, Habermas, eu tenho muito menos contato com Habermas, mas eu tinha alguns contatos que me impressionaram. Ele é famoso no mundo inteiro, mas também não é tão vaidoso. Acho que não, ele é muito apto a dialogar. E ele brigou com tantas escolas
diferentes na filosofia, mas pregou de uma maneira simpática, cooperadora, que ele finalmente se tornou amigo de todas elas e os fez entrar na filosofia dele. Então falta pouca coisa na filosofia dele. Talvez ele é um pouco fraco na questão das religiões, etc. Ele sempre também disse que ele não entende muito da economia. Lamento isso. Mas às vezes algumas coisas dele são muito difíceis a ler e eu teria recomendado a ele de trabalhar um pouco, pois normalmente o autor deve fazer o trabalho difícil e não o leitor. Tugendhat faz este trabalho, Habermas menos, mas os escritos menores ou mais marginais de Habermas são brilhantes. Então ele mostra como ele domina a linguagem, o pensamento e a arte de convencer os outros. Eu acho também a filosofia dele muito, muito simpática, mas talvez ela seja demasiadamente eurocêntrica. Acho que ele hoje também conta entre os dinossauros, mas eu não sei o que o futuro vai trazer. Talvez um futuro, na visão de Habermas, teria sido preferencial àquele que nos espera agora, não sei. Wolfgang Röth, que quase não conheço, mas ele é um grande filósofo austríaco. Encontrei ele 2 vezes. A segunda vez ele me cumprimentou com nome, sabia de tudo que nós falávamos anos antes. A primeira vez. Admirável. E agora também me lembro, tinha um encontro com Georg Henrik von Wright, era um dos discípulos de Wittgenstein, e o maior filósofo finlandês. Uma vez eu fui convidado de dar uma palestra na Finlândia, naquela época nem falei suficientemente inglês, então eles me deixaram falar alemão. E, então eu fui convidado também pela Universidade de Helsinki. E quem estava presente? Georg Henrik von Wright estava presente. E, homem velho já, e herói filosoficamente. Eu não participei no Congresso Filosófico Internacional na Finlândia, mas depois eu li, ele fez a abertura. Ele fez a abertura meio em inglês, meio em alemão. Mas a língua dele é sueco. É finlandês. É uma pessoa também completamente não vaidosa. É muito claro nos escritos. Mas a última pergunta que eu faço para todos os convidados é a seguinte: qual o seu filósofo ou filósofo favorito? Não tenho. Eu acho que isso faz com que muitos filósofos, penso, não gostam de mim, pois eles não sabem qual é o die Schublade, le tiroir, qual é em que caixa eles me podem botar. Eu comecei com Hegel, aprendi várias coisas com Hegel, mas com Kant se tornou talvez até mais importante para mim do que Hegel, mas agora voltei a ler Hegel. Piaget foi muito importante para mim, mas não é filósofo. Sem Adam Smith, não conseguiria explicar suficientemente o que é ética. Acho que a contribuição de Adam Smith é tão importante que eu me admiro que ele é ausente
ausente nas cadeiras de ética. E, Kant, mas sempre um Kant mal entendido. O imperativo categórico com 3 fórmulas. Muitos conhecem uma ou depois mencionam uma outra, mas não percebem que eles têm uma relação entre eles. E que tem uma terceira, que também tem uma relação. Kant explica isso num escrito onde ele diz que isso é um escrito popular. Mas não entendido, Kant mal entendido, hoje é a base da ética moderna. Bom, Aristóteles, com as virtudes, teoria das virtudes, insuperada até hoje. Eu não posso sobreviver sem Aristóteles. Então, quem é meu filósofo de preferência? Li muito Bertrand Russell nos últimos tempos, pois eu adoro as suas histórias de filosofia. Às vezes não concordo com a maneira como ele, por exemplo, ele não gosta muito de Kant, e, não compreendeu a ética de Kant, etc. Mas outros são. Ele fala de outros filósofos, eu aprendi tanto lendo Russell sobre esses outros filósofos. Não, eu acho melhor não se limitar a um filósofo só. Nós temos que descentrar. Mais uma vez. Por final, no final eu peço sempre indicações de o que o senhor quiser indicar de livro, filme, música, o que você quiser indicar para os ouvintes. Ontem à noite participei num coral, fizemos um dos primeiros concertos pós-corona, e foi o Requiem de Brahms. Ein deutsches Requiem de Brahms. Então, posso recomendar isso. Livro. Tem muitos livros que eu posso recomendar, mas por que não? Theory of Moral Sentiments, de Adam Smith, se já falamos sobre isso, é bem compreensível esse livro. Também as lições sobre ética de Tugendhat, para ética. Novelas, tem inúmeras novelas excelentes, Dostoiévski. Thomas Mann, gostei muito de Thomas Mann também. Kafka, a obra de Kafka, Franz Kafka. Eu vou indicar, assim, eu estou lembrando de indicar o Bertrand Russell, o livro dele sobre o Leibniz, a filosofia de Leibniz, que existe em português, uma edição bem antiga, e geralmente não é muito estudada. E eu acho que o Leibniz é um autor muito interessante, até para a gente pensar em termos do multiculturalismo, essa ideia de culturas diversas. Acho que é interessante pegar o Leibniz por outros lados. E talvez a saída... O Russell tem uma apresentação muito interessante do Leibniz nesse livro. E eu vou indicar os seus livros em português, sobre Jean Piaget e Ética, Política e Desenvolvimento Humano, A Justiça na Era da Globalização. Os 2 livros saíram pela editora da Universidade de Caxias do Sul, né? Então os 2 estão disponíveis em português. Eu queria então deixar espaço aberto para o senhor dar suas palavras finais, o seu recado final, deixar o seu livre para você dizer o que o senhor achar interessante. Não, eu gostei desta conversa e sempre gosto de ouvir o português brasileiro. Me sinto feliz que você mencionou meus livros e nem sabia se eles ainda estão acessíveis ou não, pois o Brasil está numa crise profunda e a Universidade de Caxias também, e nem sei se a livraria ainda existe. Ela floresceu várias décadas, mas agora penso que acabou ou mudou completamente de linha, não sei. Então, eu fiquei surpreso que você conseguiu esse livro ainda.
talvez como palavra final, eu espero que o Brasil consiga logo possível um bom governo. A gente espera isso também. A gente espera isso também. Eu vou fechar a entrevista, então. Muito obrigado, professor. Eu acho que foi uma grande conversa. E aí, gostaram do episódio de hoje? O recado final é para também divulgar que no nosso site filosofiapop.com.br você encontra alguns textos do professor Thomas Kessler em parceria com o professor Severino Goenha e com Carlos Carvalho. São alguns textos em que você vai ter reflexões sobre o aquecimento global, sobre questões de desenvolvimento, questões que envolvem Moçambique contemporâneo, né? E toda a filosofia africana também, dá para a gente pensar no Brasil também. Outra coisa interessante para quem chegou até aqui é divulgar que no último dia 6 de setembro a gente fez uma live lá no canal do YouTube do Filosofia Pop com o professor Rony Silveira, falando um pouco sobre a conjuntura brasileira. A partir de um diálogo ali começou falando do Glauber Rocha e da ideia de terra em transe, né? Então, para quem gosta do professor Rony Silveira, foi mais uma conversa sobre o Brasil com ele, né? Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, deixem suas impressões sobre o podcast para que a gente possa melhorar e desenvolver um conteúdo mais relevante para vocês. É isso. Inter.